Amém? Todos acharam aí Josué capítulo 5? A princípio nós vamos ler apenas o versículo 12. Diz assim: no dia imediato, depois que comeram o produto da terra, cessou o maná, e não tiveram mais os filhos de israelitas, mas naquele ano comeram das novidades da terra de Canaã. Pai querido, esta é a tua palavra, Senhor. Fala conosco mais uma vez. Nós cremos, ó Pai, que tu tens algo novo para nós. Tu tens um maná novo para nós nesta manhã. Fala a cada coração, Senhor, de maneira especial. Que eu diminua e que tu cresças, e que a minha voz seja a tua voz nessa manhã. No santo nome de Jesus. Faz mais uma vez, Senhor. Amém e amém. No dia imediato, depois que comeram o produto da terra, cessou-se o maná, e não tiveram mais os filhos de Israel, mas naquele ano comeram das novidades da terra. Irmãos, o povo durante 40 anos, depois de serem libertos do Egito, eles eram escravos, eram um povo sem nação, um povo sem pátria, um povo sem casa, um povo sem terra. E depois de um período longo de escravidão, o Senhor os liberta. E nessa peregrinação, durante 40 anos, o Senhor libera o maná todas as manhãs para ele, todos os dias. Era liberado o maná para eles. Mas eles sabiam que o Senhor havia os libertado, havia aberto o mar para eles, havia libertado eles da terra do Egito, e eles sabiam que havia uma terra prometida para cada um deles. Só que naquela terra também havia, diz o texto, que havia gigantes. Ou seja, em todo momento da nossa vida, nós precisamos contar com as bênçãos do Senhor, e nada é fácil. Eles passaram peregrinando durante 40 anos, até chegar ao lugar que o Senhor havia prometido para eles, durante 40 anos. E sabe, irmãos, o primeiro tópico que eu queria tratar com vocês aqui é: Deus está cuidando de cada uma das nossas necessidades. Sabe, irmãos, a gente percebe aqui que Deus estava, quando Deus, aqui no versículo 12, ele cessa o maná, Deus está levando a este povo para um novo estágio, para um novo nível, para um novo tempo. Durante 40 anos, o que eles comiam era o maná. E durante 40 anos, o Senhor os alimentou desta maneira. Durante 40 anos. E o que a gente vê aqui é o cuidado com o Senhor, com esse povo, durante os 40 anos. A palavra diz, irmãos, que nem as roupas e nem as sandálias que eles usavam se desgastavam. Ou seja, porque o Senhor cuidava de todas as necessidades. Mas o Senhor estava preparando este povo aqui, cessando o maná. E como eu disse anteriormente na nossa oração, Deus não havia cessado o maná, não havia cessado aquela alimentação diária, porque Deus estava irado, porque Deus estava irritado para punir aquele povo. Não, Deus estava preparando aquele povo para algo maior, para uma nova etapa, para algo que eles não estavam entendendo. Às vezes acontecem algumas coisas na nossa vida que a gente olha e acha que é para desgraça, que a gente olha e acha que não consegue compreender, e lá na frente a gente compreende que é o cuidado, que é a mão de Deus nos levando para um lugar maior, nos levando para um tempo novo, nos levando para um outro estágio. E aqui Deus estava preparando esse povo para experimentar coisas maiores, coisas mais maduras, coisas mais profundas. O Senhor diz a ele, olha, a eles: até aqui vocês foram alimentados todos os dias pelo maná. A partir de agora vocês vão experimentar coisas novas. Eu estou levando vocês para um outro nível, para um outro estágio, para uma outra realidade. Olha o que diz no versículo 1. Sucedeu que, ouvindo os reis amorreus que habitavam deste lado do Jordão, ao ocidente, e todos os reis dos cananeus que estavam de pé ao mar do Senhor, tinham secado as águas do Jordão diante dos filhos de Israel, até
até que possamos desmaiar do coração. Não houve mais alento neles por causa dos filhos de Israel. O que estava acontecendo aqui, irmãos? Estes homens, estes amorreus, eles haviam decidido atacar aquele povo que estava na peregrinação em busca da terra que o Senhor havia prometido para eles. O Senhor diz: olha, existe uma terra chamada Canaã, é uma terra produtiva, é uma terra que tem muito leite, é uma terra que tem muito mel, lá existem gigantes, vocês terão dificuldades, entretanto eu estarei com vocês, entretanto eu estarei sempre com vocês, vocês são minha responsabilidade. E aí, o que acontece? Os amorreus queriam atacá-los. Entretanto, quando eles descobrem, quando eles entendem aquilo que o Senhor estava fazendo através da vida deles, quando as águas do Jordão se abrem para eles atravessarem, quando eles têm uma experiência quando eles começam a experimentar todas as coisas que Deus está depositando sobre a vida de cada um deles, aqueles homens olham e dizem: este povo é abençoado, este povo é visível o cuidado de Deus sobre a vida de cada um deles, é visível o que Deus está fazendo na vida de cada um deles. Então provavelmente, se nós nos metermos com esse povo, nós seremos mal sucedidos. Sabe o que eu aprendo aqui, irmãos? Porque aquilo que Deus faz na nossa vida, aquilo que Deus faz na sua vida, ou aquilo que Deus vai fazer na sua vida, será algo visível. As coisas que Deus faz na nossa vida são visíveis, para que outras pessoas possam ver, para que outras pessoas possam enxergar, para que outras pessoas possam querer experimentar aquilo que Deus faz. E estes homens viram isso, eles olharam, todos os reis cananeus estavam de pé no mar, e o Senhor tinha secado as águas do Jordão para aquele povo atravessar. Diante desta lembrança, diante disso, eles disseram: não, deixam eles ir. Esse povo tem um Deus que cuida dele. E eu quero dizer, irmãos, que assim como aquele povo tem um Deus que cuida de cada necessidade, que cuidava de cada necessidade deles, nós também temos um Deus que cuida de todas as nossas necessidades. O Senhor havia dito àquele povo: vocês são responsabilidade minha, vocês estão sob a minha responsabilidade. E nessa manhã é o mesmo que Ele diz para mim e para vocês: olha, comunidade da graça em Santo André, vocês são minha responsabilidade, vocês estão sobre a minha responsabilidade. Eu não os abandonarei, eu colocarei uma nuvem para fazer sombra e protegê-los do sol durante o dia, e colocarei uma coluna de fogo para conduzirem vocês no tempo de escuridão, no momento que vocês não puderem enxergar. Eu estou com cada um de vocês. Este é o Deus que nós acabamos de cantar, este é o Deus que nós acabamos de entoar aqui domingo após domingo. E eles experimentavam isso, e era uma coisa visível. Os inimigos desistiram de atacá-los, porque viram a boa mão do Senhor. Aquele povo não tinha casa, aquele povo não tinha pátria, mas eles tinham um Deus todo-poderoso. Talvez você está olhando para a sua vida aí e está dizendo assim: eu também não tenho casa, a minha geladeira também está vazia, o meu casamento não está legal, as coisas não estão funcionando bem. Mas eu quero dizer para vocês, irmãos, você tem um Deus todo-poderoso, que é capaz de fazer um milagre sobre qualquer situação, sobre qualquer situação, ainda que você não esteja enxergando, ainda que a sua vida esteja de ponta cabeça. Coloque as suas necessidades diante dele e diz: Senhor, eu com a minha capacidade, eu com o meu intelecto, eu não consigo resolver essa situação. Mas Senhor, eu coloco diante de Ti essa situação, para que o Senhor coloque a sua mão. E sabe o que vai acontecer, irmãos? Sabe o que vai acontecer? A partir do momento que o Senhor coloca a sua mão, há uma transformação. As coisas, deixa eu profetizar aqui na sua vida, na sua casa, as coisas estão prestes a mudar. As coisas estão prestes a mudar. O Senhor falava claramente ao meu coração enquanto eu orava: as coisas estão prestes a mudar. Fique atento para isso. Há um novo ciclo, há uma nova etapa de Deus para cada um de nós.
para cada um de nós. O ano ainda não acabou. O ano ainda não acabou. E existem pessoas aqui que ainda este ano vão experimentar coisas sobrenaturais em nome do Senhor Jesus. Ainda este ano, não estou falando de 2024 não. Ainda este ano vão experimentar coisas sobrenaturais de Deus. Amém? Novas experiências. O que acontecia aqui, irmãos? Durante 40 anos, eles peregrinaram durante 40 anos, até chegar à terra de Canaã. Entretanto, irmãos, eles eram um povo peregrino, eles eram ciganos. Uma noite eles estavam acampados aqui, noutra noite eles estavam acampados 20 quilômetros à frente, no outro dia mais 15 quilômetros à frente, e assim por diante. Eles não tinham tempo de plantar, de preparar a terra, eles não tinham tempo de cultivar, eles não tinham tempo de plantar, muito menos tempo de esperar para colher, e muito menos tempo de colher e se alimentar. Então o maná, durante aqueles 40 anos de peregrinação, se fazia necessário, porque eles não tinham tempo para produzir a terra, porque eles estavam sempre na caminhada, esperando chegar até Canaã, que era a promessa do Senhor. Então nesse tempo, o maná se faz necessário. Eu nunca tinha entendido por que durante 40 anos o Senhor enviava o maná todo santo dia. Eu acabei de falar aqui, irmãos, o quanto deve ser gostoso um bolo de mel. Mas você comer bolo de mel todo santo dia, de manhã, de tarde e de noite, durante 40 anos, eu fico pensando que a grande maioria chegou um determinado... hoje eu vou jejuar, hoje eu não quero não, hoje eu estou... Fico imaginando, né? Ainda que seja a coisa que você mais gosta de comer, você comer todo dia, você enjoa. A Anne fez um cheesecake esses dias em casa lá, irmãos. Mas estava tão gostoso. Na terceira vez que eu comi, eu enjoei. E ela falou assim: pai, eu vou guardar para você. Agora eu vou confessar, eu já estava enjoado, não queria mais. Mas maravilhoso, porque eu comi na sexta-feira, eu comi no sábado na hora do almoço, depois comi um pedacinho, aí eu já entojei. Não, aliás, eu comi na sexta-feira à noite, na quinta-feira à noite, comi na sexta e comi no sábado. Na terceira vez que eu havia comido, eu já estava enjoado. O cheesecake, é cheesecake, né, filha? Era maravilhoso? Era maravilhoso, irmão. Que delícia, eu não comi mais nada. Tinha pudim, tinha mousse, tinha merengue, tinha um monte de trem lá. Eu só comi o cheesecake, porque estava bom demais. Eu falei, eu não vou gastar a minha cota com outra coisa. Mas eu enjoei. Eu fico imaginando esse povo durante 40 anos. 40 anos comendo a mesma coisa. E o que acontece aqui, irmãos? O que era o maná? O que era o maná? O maná, diz a palavra, era uma transliteração literária do hebraico, que quer dizer man. Man no hebraico é a tradução literal, quer dizer, o que é isso? Isso está lá em Êxodo 16:31. Então, quando o Senhor começou a depositar aquilo do céu para a vida de cada um deles, eles começaram a dizer, o que é isso? Man, o que é isso? E aí a tradução literária, man. Alô, som. E a Bíblia diz o seguinte, que era um bolinho de cor esbranquiçada, parecido com semente de coentro, e que o gosto, quando era exposto ao sol, o gosto ficava muito próximo a um bolo de mel. Então, durante 40 anos, irmãos, eles se alimentaram desse maná. Durante 40 anos, eles foram alimentados pelo Senhor. Por quê? Porque eles não tinham tempo de cultivar a terra. Eles não tinham tempo para produzir a terra. Eles estavam peregrinando. E aí a gente entende que durante esses 40 anos, o maná
se fez necessário. Muitas vezes na minha e na sua vida, nós não conseguimos enxergar a mão de Deus, e aí você olha para a sua vida, você olha para a situação que você está vivendo, você olha para a condição que você está passando, e você fala: por que eu estou passando por isso? Por que isso está acontecendo comigo? Por que Deus tem permitido isso? Talvez no coração deles, e diz que era um povo muito murmurão, né? Que murmurava demais. Muitas vezes eles se questionavam, e em determinado tempo eles questionaram mesmo, tanto é que o Senhor liberou algumas codornizes, para eles queriam comer carne, eles queriam comer algo diferente, mas durante 40 anos, o Senhor cuidou daquele povo, enviando o seu maná, todo santo dia, todo santo dia. Mas por quê? Porque Deus estava preparando eles, dizendo o seguinte: olha, vocês sempre estarão na minha dependência. Durante esses 40 anos, eu cuidei de vocês, e a partir daqui, eu continuarei cuidando de cada necessidade, de cada coisa que vocês precisarem. Eu estarei com cada um de vocês. Era o cuidado de Deus. Muitas vezes nós não conseguimos enxergar, muitas vezes a gente não consegue compreender, mas muitas vezes, irmãos, o que nós temos passado, muitas vezes situações que têm ocorrido, já falei isso aqui, a gente não pode tirar a nossa responsabilidade. A grande maioria, na maioria das vezes, quase sempre, o que você experimenta de dissabor na sua vida é consequência das suas escolhas, consequência das suas decisões erradas, na grande maioria. Agora, existem coisas, irmãos, que estão além da nossa capacidade de decidir. Existem coisas que acontecem na nossa vida, que estão além da nossa capacidade de agir, que acontecem naturalmente, que acontecem mesmo que nós não tenhamos feito nada para que aquilo acontecesse. Entretanto, a gente precisa compreender que em todo momento, nós que somos tementes a Deus, nós que cremos em Deus, que em todo momento Ele está no controle da nossa vida. E esse era o cuidado de Deus, a dependência daquele povo diante de Deus. Prepare-se para o novo de Deus. E aí eles começam: acabou o maná, e agora? E agora? Eles reclamavam do maná, mas agora cessou o maná, acabou o maná. E eles se perguntam: Moisés, e agora? O que será de nós, peregrinos nesse deserto? O que será de nós se acabou o maná? Entretanto, o Senhor estava preparando, como eu havia dito anteriormente, o Senhor estava preparando aquele povo para um novo tempo, para um novo estágio, para um novo momento de vida. E nós precisamos estar atentos, irmãos. Existem pessoas que já era para ter avançado, subido alguns degraus, mas ainda está aí, parado, não entendeu ainda o que Deus quer fazer. E o Senhor está dizendo: olha, é tempo de avançar, é tempo de... Eles estavam se questionando: e o maná? E agora? O que nós vamos comer? Nós vamos morrer de fome nesse deserto? O que vai ser de cada um de nós? Deixa eu falar, às vezes existem algumas situações, irmãos, algumas dificuldades que Deus possibilita para mim e para a sua vida, para que a gente possa avançar. O ser humano, ele é acomodado, por natureza. O ser humano, ele se acomoda na melhor situação. Entretanto, é na hora da dificuldade, é na hora das lutas, é na hora da necessidade, que muitas vezes nós crescemos, nós avançamos. O que estava acontecendo aqui? Deus estava preparando aquele povo para algo novo que Ele ia fazer. Acabou o maná, e agora? O que vai ser da nossa vida? Acabou o maná, o que nós vamos fazer? E o Senhor diz para eles: olha, agora é tempo de vocês prepararem a terra, agora é tempo de vocês plantarem, agora é tempo de vocês colherem, e agora é tempo de vocês sentarem à mesa e se alimentarem com as famílias de vocês. Deus não cessou o maná por castigo, Deus não cessou o maná para punir aquele povo, nada disso. Deus cessou o maná porque havia passado o tempo do maná. Deus cessou o maná porque Deus queria colocá-los num estágio, num tempo maior.
Sabe, irmãos, o que a gente aprende aqui é que em todas as fases da nossa vida, nós precisamos contar com a bênção e com a boa mão do Senhor sobre a nossa vida. Deus estava dizendo para eles: olha, eu estou levando vocês para um novo tempo, estou levando vocês para um novo nível, estou levando vocês para uma nova etapa da vida. É tempo de crescer, é tempo de crescer, e agora vocês vão cultivar a terra, e vocês vão comer do fruto dessa terra. Olha o que diz aqui no versículo 12: no dia imediato, depois que comeram o produto da terra, cessou o maná, e não tiveram mais os filhos de Israel, mas naquele mesmo ano, comeram das novidades da terra. Olha aqui que coisa interessante, irmãos, cessou o maná, mas diz o texto que naquele mesmo ano, eles comeram da novidade da terra. Ou seja, eles começaram a descobrir que a terra produzia. Eles começaram a descobrir que a terra podia dar muitos frutos. Se não fosse o Senhor cessar o maná, eles não iam descobrir o que é o abacaxi, eles não iam descobrir o que é a banana, eles não iam descobrir o que é a goiaba, a mandioca, o que é a abóbora, o que são as peras. Eu estava pesquisando sobre o solo daquela região, e é interessante, irmãos, que aquela região tem um solo muito diverso, tem vários tipos de solo, e justamente por causa dos vários tipos de solo, se produz muitas coisas, mesmo naquela região árida, seca, se produz muitas coisas. Então eles são muito, muito bons em produzir limão, pera, goiaba, abacaxi, tomate, banana, abóbora e tantas outras coisas. Então agora eles estão saindo do bolo de mel todos os dias, para comer abacaxi, para comer tomate, para comer batata, para comer abóbora. O ciclo está se completando na vida de cada um deles. O ciclo do maná havia passado, agora há o ciclo de: estamos na nova terra, estamos na terra que o Senhor prometeu, e a partir de agora, Ele disse que a terra produzia leite e mel. A partir de agora, nós vamos desfrutar da promessa que um dia o Senhor fez para cada um de nós. Ou seja, o ciclo se completou na vida de cada um deles, e assim Ele quer fazer na minha e na sua vida, irmãos, completar o ciclo. Agora, para isso, eu e você precisamos estar atentos para aquilo que Ele quer para nós, como pais, como mães, como profissional, como filho de Deus, como obreiro. Nós precisamos estar atentos em que lugar Ele quer nos colocar, em que ciclo novo Ele está nos preparando, que estágio novo Ele quer nos colocar. Então precisamos ficar atento para esse tipo de coisa. Agora eles estão vivendo a plenitude da terra, comiam maná todos os dias, mas a partir de agora, eles cultivam a terra, eles plantam, eles regam, eles esperam crescer, depois de crescido, eles colhem e sentam à mesa com a família, para desfrutar daquilo que a terra deu para ele. Naquele mesmo ano, comeram do que a terra deu para cada um deles, as novidades da terra. O Senhor está disposto a liberar novidades para cada um de nós, irmãos. O Senhor está disposto e disponível para liberar novidades para a nossa casa, para a nossa família. Naquele mesmo ano, comeram das novidades da terra de Canaã. O Senhor quer liberar novidades para a sua casa, para a sua terra, para a sua família. Fique atento nos ciclos, fique atento nas etapas de vida que Deus tem para cada um de vocês. Eles chegaram em Canaã com entendimento: o Senhor nos trouxe até aqui para nos abençoar e nos guardar dos gigantes. Ele já fez e vai continuar fazendo. Diga para a pessoa que está do seu lado, irmãos, eu não gosto muito disso, mas profetiza na vida dele, fala assim: olha, o Senhor já fez e vai continuar fazendo. Quando o Senhor os tirou do Egito como escravos, quando o Senhor os tira do Egito como escravos, o Senhor está dizendo para cada um deles: vocês são responsabilidade minha,
Vocês estão sobre a minha responsabilidade. Quando eles chegam diante do Jordão, o Senhor seca o Jordão para que eles possam passar. O Senhor está dizendo: este povo está sobre a minha responsabilidade. Sabe, irmãos, quando você está passando por dificuldade, quando você está passando por luta, quando você não está entendendo as coisas, o Senhor está dizendo: olha, a comunidade da Graça e Santo André está sob a minha responsabilidade. Vocês estão sobre a minha responsabilidade. Vocês são responsabilidade minha. Durante 40 anos, irmãos, durante 40 anos, aquele povo peregrinou, com muitos erros, com muitas dificuldades, com muita murmuração, como sofria Josué e Moisés, durante muito tempo. Aquele povo, durante os 40 anos de murmuração, de reclamação, mas durante 40 anos, o Senhor os alimentou com o maná. Não houve um dia sequer que eles ficaram sem se alimentar. E a Bíblia fala que durante 40 anos, irmãos, as roupas não se desgastavam, as sandálias não se desgastavam, e o Senhor cuidava de cada necessidade. Sabe por quê? Porque o Senhor nos diz nessa manhã: nós somos responsabilidade dele. Talvez você tenha desistido de alguma coisa na sua vida, talvez você tenha desistido de algum milagre que Deus possa operar na sua vida, mas Ele está dizendo para mim e para você nessa manhã, que você, que eu, somos responsabilidade dele. Você crê nisso? Vamos ficar em pé. Deixa eu chamar a banda aqui rapidinho. Naquele mesmo ano, comeram das novidades da terra de Canaã. Naquele mesmo ano, experimentaram das novidades, das promessas de Canaã. Meu irmão, eu não sei o que você está vivendo, eu não sei o que você está passando na sua vida, mas uma coisa eu sei: o mesmo Deus desse povo hebreu é o mesmo Deus a qual nós cremos. É o mesmo Deus que opera entre nós. Saiba disso. Deus é poderoso. Deus é poderoso. Ainda que seus olhos não possam enxergar. Ainda que seus olhos não possam enxergar. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos e daquilo que pensamos. Não desista daquilo que Deus pode fazer na sua vida. Amém? Feche seus olhos, eu quero orar com você.